nós temos que rever a forma como o Estado brasileiro se financia, né, a forma como ele recebe dinheiro através de impostos e tudo mais, e a forma como ele gasta esse dinheiro. É necessário que a gente reorganize isso, porque desde o golpe contra Dilma, e a partir, obviamente, dos planos lá, a Ponte para o Futuro de Temer, de alguma maneira todos os grupos sociais se envolvem nessa discussão. Cada um quer estabelecer regras e limites específicos para como o país deve gastar e o que ele deve fazer com isso. Os governos populares também chamaram para si essa função de rever esses marcos. O marco, essa chamada âncora fiscal, o arcabouço fiscal, ele tem duas partes. Uma parte que vai falar sobre quanto o governo vai arrecadar e como ele vai arrecadar e quanto e como ele vai gastar. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é o arcabouço tributário, que vai nos dizer de que forma o governo vai cobrar esses impostos, de que forma e de quem, quando, e portanto são duas coisas separadas. A primeira coisa que o Haddad lançou ontem foi a ideia do controle dos gastos e dos recebimentos do governo. Então o Haddad estabeleceu nesse novo arcabouço fiscal uma proposta que ainda precisa passar pelo Congresso, é importante que se diga isso, e que pode ser totalmente modificada no Congresso, tá? Mas ele estabeleceu três coisas essenciais nessa proposta. A primeira é que o Brasil não pode gastar mais do que arrecada, que é uma ideia antiga, Conde, tá? É uma ideia antiquada, é uma ideia lá da metade do século XX, que hoje já não goza do prestígio que gozava anteriormente, mas de qualquer forma o Haddad recupera essa regra e estabelece isso como marco no Brasil. Portanto, nós temos que fazer superávit, nós temos sempre que receber mais do que gastar. Isso significa que nós estamos sempre pressionando o serviço público brasileiro, pressionando os gastos com educação, com saúde, porque eles não podem aumentar. Mas como não aumentar se a população brasileira aumenta? Então, só a pressão demográfica já faz isso. Agora, na regra do Fernando Haddad está previsto uma reorganização disso, um aumento do gasto público, que é o segundo ponto dele. O gasto público pode aumentar no Brasil? Pode, na proporção de 70% do aumento das receitas. Então vamos lá, é como se você ganhasse R$1.000 por mês, e aí, de repente, você passa a ganhar R$1.100, mas você não pode aumentar o seu gasto para 1.100, você vai aumentar o seu gasto só para 1.070, porque a regra impõe que você faça uma economia também nesse processo. Então, na prática, o que nós temos é que os gastos públicos no Brasil podem variar entre 0,6%, o aumento de gasto público, né, pode variar de 0,6% a 2,5%. O Haddad está comemorando, dizendo que essa é uma regra que pode provocar aí um processo de aumento todo ano nos gastos públicos, embora pequeno, e a oposição. E quem critica esse marco, quase todos são economistas de esquerda, estão dizendo efetivamente que ele mais amarra o governo do que efetivamente dá condições para a gente sair da crise que está colocando. E por que isso, Conde? Porque hoje em dia se sabe que uma das mais importantes e poderosas ferramentas que nós temos contra a estagnação econômica, contra o não crescimento, contra o desemprego, é o gasto público. É o gasto do Estado, através de programas sociais, através de obras de infraestrutura, através de cadeias de produção, através de pesquisa e desenvolvimento. O gasto público pode efetivamente gerar demanda e aí impulsionar a economia. E o que as pessoas estão dizendo é que esse novo arcabouço, ele trata o gasto público muito mal, trata o gasto público quase como um pecado, uma coisa que nós devemos evitar a todo custo, e nós temos várias penalizações no marco ali colocado. Eu já disse em outro lugar, eu acho que essa primeira parte, eu realmente acho que ela está aquém das nossas expectativas, das expectativas da esquerda. Mas temos que esperar a complementação disso, que é exatamente a delimitação de como vão ser colocados esses impostos, né? Como vai ser formada a teia de cobrança de impostos no Brasil. Porque nós sabemos hoje que essa teia prejudica as populações mais pobres hoje no Brasil. Você que ganha até 5, 6 salários mínimos, você que ganha entre 1 e 2 salários mínimos, paga mais imposto que os bilionários brasileiros, proporcionalmente, né? Você chega a deixar, muitas vezes, 23%, 24% do seu salário em imposto. E isso, para você, é muito. Agora, esse valor não é 24% e 20% dos bilhões que os bilionários ganham. O quanto eles deixam de impostos é muito menos se você pensar proporcionalmente. Então é preciso que o governo reorganize isso.
Vai ter força? Não sei. O Haddad vai conseguir trazer uma proposta que seja minimamente sensata do ponto de vista de um governo de esquerda e que possa passar no parlamento? Essa é toda a discussão que a gente tem que fazer.